Como nós podemos ter uma vida de fé constante em Deus? Você vai na igreja no domingo, ou você vai num retiro, e tudo é lindo, tudo é maravilhoso, Deus fala um monte, mas quando a gente volta, é aquela rotina, aquela mesmice, e o dia a dia parece que aquela presença aí foi embora, parece que Deus não fala do mesmo jeito que falou naqueles momentos. E isso vai deixando a gente frustrado, né? Aos poucos a gente vai nos afastando e logo quando a gente vê, nem nos domingos que a gente gostava de ir ou nos retiros que a gente se empolgava para participar, a gente está participando. E a nossa fé, no final das contas, ela vai esfriando. Por que isso acontece? Qual é o motivo disso ser tão comum? E o que a palavra de Deus tem a dizer a respeito disso? Quem sou eu para falar sobre isso com você? Quem é esse cara descabelado, barbudo? Eu sou Pedro Américo, ou PP, e eu sou discípulo de Jesus, amante da palavra de Deus já há vários anos, e eu estou aqui para te ajudar na sua caminhada de fé, para que você tenha uma vida mais constante, mais profunda em Deus, e você possa viver e experimentar isso, algo que é tão bom e tão benéfico para a sua vida a longo prazo, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te incentivo desde já a considerar se tornar um inscrito nesse canal, para que você construa uma vida de fé capaz de ser cada vez mais sólida em Jesus Cristo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, essa situação aqui do esfriamento é muito comum na vida cristã. Caso você não saiba, por acaso, falando com diversos tipos de pessoa aqui, caso você não saiba, o que a gente chama aqui de esfriamento, ou quando a gente fala que a fé fica mais fria, né? Nada mais é do que um afastamento de Deus. Isso que ser mais frio, né? Mais distante de Deus. E eu quero me aproveitar dessa figura muito comum de quente e frio, para que a gente tenha, na verdade, também uma base bíblica de um texto que fala sobre justamente esse contexto, né? De fogo e de queimar. Tá? Então eu quero ler para você lá Levítico 6, eu vou ler do 8 até o 13. Me acompanha aqui. O Senhor disse a Moisés: deste mandamento a Arão e seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará suas cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deverá ser apagado. Vocês prestaram atenção nisso aqui, velho? Você, assim como eu, nós somos sacerdotes do Deus vivo. E a nossa vida deve ser um altar que queima todo dia. O altar deverá estar com fogo sempre queimando e ele não deverá se apagar. Eu quero pegar essa figura interessante aqui, porque inclusive Paulo lá em Romanos 12 ele vai falar que a nossa vida tem que ser oferecida, né, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E eu não vou fazer, claro, uma analogia completa aqui. Ah não, o altar é aquilo ali, o fogo é isso aqui, o sacerdote é essa figura aqui. Não vou fazer uma alegoria completa. Eu só queria que você ficasse na cabeça com essa figura da lenha, do altar, da brasa ali, pegando fogo continuamente, e que você precisa alimentar esse fogo para que ele continue acontecendo. E nós, como sacerdotes no sacerdócio real de todos os santos, na nossa obrigação de pessoas que, depois que o véu foi rasgado, o véu que separava, né, o santo dos santos do povo comum, o lugar da presença de Deus, o povo comum. Agora nós temos acesso livre a Deus, a gente não precisa de um intermediário. Na verdade, esse intermediário não é uma pessoa, mas esse intermediário é Jesus Cristo. Então, em Jesus nós temos acesso a Deus, o que nos torna sacerdotes. E nós, como sacerdotes, a nossa obrigação é manter o fogo continuamente aceso. Uma vez por semana, a cada 2 meses, um retiro,
Quando que a gente tem que fazer isso? Todos os dias. O fogo tem que estar aceso todos os dias. E é nisso que todo mundo erra. Queremos que a lenha que a gente coloca ali nos fins de semana, ela queime até a semana seguinte, para a gente ser recarregado de novo. Mas o fogo, se não tiver uma manutenção diária, ele vai apagar. Aquela brasa que uma hora está queimando ali na segunda-feira, está queimando no domingo. Quando chega a quarta-feira, quinta-feira, essa chama já está pequenininha e ela está só apagando. E ela vai, o quê? Esfriando. É um outro termo que a gente pode usar. Então, o único jeito da gente ter uma vida de fé que funciona de verdade é ter uma vida de fé constante em Deus, colocando lenha no altar todo dia. E o que eu quero dizer com tudo isso, né? Você talvez esteja perguntando, nossa, que figura elaborada, eu vou parar de falar em figuras aqui para a gente começar a falar de aspectos um pouco mais práticos. E antes de te falar sobre isso, eu queria recomendar fortemente sobre esse assunto 2 livros para te ajudar nessa jornada. Eu não canso aqui de recomendar eles aqui. Um deles é Santidade, do J.C. Ryle. O outro é Em Busca de Deus, do John Piper. Livros fantásticos que vão te ajudar com certeza aí nessa caminhada. Eu vou deixar o link desses 2 livros aqui embaixo para você, se você quiser se aprofundar mais, não só na Bíblia, nas Escrituras, em oração e outros aspectos que a gente vai tratar aqui, mas se explorar mais sobre esse tema de ter um prazer em Deus e uma vida constante em Deus. Eu recomendo esses livros para você e o link deles está aqui embaixo, tá bom? Então, recapitulando aqui, eu estava dizendo que a nossa vida é como um fogo no altar. Então a gente precisa alimentar esse fogo continuamente, todos os dias, para que esse fogo permaneça aceso. Mas como que a gente faz isso? Né? E por que parece que na igreja, no retiro, é muito mais fácil e quando a gente chega na rotina parece muito mais difícil? Bom, a primeira coisa que você precisa considerar aqui é que no seu fim de semana você separa um tempo para isso. Então você está ali dedicado e concentrado nessa atividade. Seja numa reunião de jovens, seja no culto normal, você está ali sentado e concentrado naquela atividade de ter um tempo com Deus, de buscar a Deus. Então a gente precisa ser realista em dizer que é essencial que você separe um tempo no seu dia para dedicar para Deus. E aí talvez você fale, pô, tô sem tempo, irmão. Não tenho tempo, trabalho muito, estudo muito, né? Assim, em primeiro lugar, né? Eu não vou me alongar muito sobre essa questão de tempo, porque tem vídeo no canal sobre essa questão de tempo e eu quero deixar assim bem posicionado aqui que tempo é questão de prioridade. Então toma vergonha na sua cara, tá? Não adianta a gente também ficar 2 horas por dia em rede social, depois virar e falar que não tem tempo. Então, toma vergonha que você sabe que isso não é inteiramente verdade se você analisar e ser sincero com você mesmo. Ou, existe aquelas pessoas também que vão falar, pô, eu trabalho muito, eu estudo muito e não tenho tempo, tenho 1000 ocupações e, cara, se você está ocupando 100% do seu tempo aí com trabalho, com estudo, não adianta, não vai adiantar, cara, você ganhar o mundo todo aí para objetivos profissionais e pessoais no trabalho e você perder sua alma. Então, priorize essa questão do seu tempo com Deus. Você precisa encontrar um equilíbrio na sua vida espiritual. Então, eu deixo aqui até, né, se você acha que esse tema de equilíbrio da vida com Deus, entre a vida profissional, estudo, trabalho, essas coisas, você acha isso interessante, deixa aqui nos comentários desse vídeo para que eu saiba, né, e para que talvez a gente tenha e comente em vídeos posteriores sobre esse assunto, tá? Tá, beleza. Eu disse que a gente precisa ter tempo com Deus, mas como a gente faz isso? E o que a gente faz nesses momentos? Se você acompanha esse canal há algum tempo, você já sabe, provavelmente, da resposta que eu vou dar aqui. Mas, para você que não sabe, tem 3 coisas que são essenciais para manter essa chama acesa. A primeira delas é a palavra de Deus. A Bíblia é a matéria-prima do Espírito Santo na nossa vida, é aquela ferramenta que Deus usa para trabalhar em nós, para mudar o nosso caráter, para nos fazer mais parecidos com Jesus. Portanto, é impossível a gente ter constância sem ler a palavra. É impossível a gente ser constante em Deus se a gente não tiver um relacionamento com a Bíblia. E quando a gente precisa ler a Bíblia?
Quando? Quando? Todo dia, velho. Todo dia, porque a lenha precisa ser colocada ali no altar todo dia. Então, todo dia a gente precisa ler a Bíblia. Tópico 2. O que a gente precisa mais? A gente precisa de oração. Você precisa se relacionar com seu Pai que está nos céus. Jesus não só disse para a gente fazer isso, como Jesus fez isso também. Se a gente olhar em Lucas, por exemplo, a gente tem vários exemplos de um Jesus que ele se retira das multidões, se retira dos lugares e ele vai lá para orar. Então, o próprio Jesus tinha essa postura. Ele não só pediu para a gente fazer isso, mas ele mesmo fez. Que dirá a gente, né? A gente precisa fazer também. Em terceiro lugar aqui, nós precisamos nos envolver constantemente e de forma ativa com a igreja. E com a igreja, como eu falo igreja, não falo instituição, falo as pessoas. Nós precisamos nos envolver na vida uns dos outros, na vida, né, das pessoas ali. Então, meu amigo, se envolva com os irmãos, se envolva com a igreja, seja de forma mais pessoal ou também participando das programações, tendo contato com o povo de Deus. Tem muitas igrejas que têm programações aí de dia de semana que quase ninguém vai. Oração, estudo bíblico, e às vezes as pessoas não comparecem. Mas, cara, esses momentos são essenciais para que você crie relacionamento com as pessoas. Relacionamento visando edificação, visando cuidado mútuo, visando estar ombro a ombro uns com os outros. E você já reparou numa coisa? Quando nos reunimos no culto, quando a gente se reúne em retiros, a gente tem muito do quê? A gente tem muito dessas três coisas que eu falei para você. Muito presentes, muito presentes. Interessante, né? Por isso que a gente fala, pô, lá é tão bom, lá é tão... Então lá você separa um tempo para isso, e além de separar um tempo para isso, você tem muito das disciplinas espirituais sendo executadas ali e de maneira coletiva. E por isso, a gente coloca a lenha no altar quando a gente está nesses momentos também. Né? E isso é muito interessante. Mas talvez seu problema... Eu falei tudo errado aqui. Mas talvez o seu problema seja outro. Talvez nem na igreja você tenha sentido a presença de Deus. Bom, sobre isso eu fiz um vídeo recentemente. Eu quero deixar e eu quero que você assista esse vídeo. Eu vou deixar aqui também aquele outro vídeo que eu comentei sobre gestão de tempo, e a gente pode às vezes falar sobre isso em outros vídeos. Comenta aqui embaixo se esse é o seu desejo. Eu vejo vocês lá nesses vídeos, tá bom? Um abraço da minha casa para a sua. Tamo junto!